de Flávio Dino e o Congresso. Dessa vez, o que é, Cíntia? Ananias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi convidado para ir à Comissão de Segurança Pública, lá na Câmara Federal. E ele não foi, justificou a ausência dele, informando o seguinte, que ele estava hoje com uma operação importantíssima em 12 estados, inclusive o maior número de prisões foi feita aí no Piauí, né, uma operação contra a pedofilia, foram 6 pessoas presas no Piauí. Eu vi a lista de estados e o Piauí lidera com o número de prisões. Essa era a operação porque ela estava sendo efetuada em 12 estados e o ministro estava acompanhando essa operação, que é importante, faz parte da política do ministério dele. E como ele não foi, aí essa reunião da comissão se tornou um palco para xingamentos e todo tipo de barbárie que vocês podem imaginar. O Flávio Dino, não vou repetir aqui as palavras que foram usadas para definir o atual ministro da Justiça, mas tem algo importante que eu detectei assistindo à reunião daquela comissão. É que eu vi começar lá, hoje, uma campanha para que o Senado Federal rejeite o nome de Flávio Dino, caso ele seja indicado para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem aquela sabatina do Senado Federal. Pelo menos 4 parlamentares que estavam hoje na Comissão de Segurança Pública falaram sobre isso. Falaram que tem uma campanha aberta para que o Flávio Dino seja rejeitado. Eles não deram um motivo específico para estarem em campanha. Apenas disseram que, abre aspas, é o pior ministro da Justiça de todos os tempos, fecha aspas, que é um militante político, que era filiado ao PCdoB, o que a gente sabe que o Flávio Dino foi magistrado, era governador e depois virou ministro da Justiça. Nem é verdade dizer que ele seria o primeiro político no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que não, que já aconteceu anteriormente. Mas eu vi aí um sinal amarelo para o ministro Flávio Dino. E como o Flávio Dino é alguém realmente que consegue lidar bem com a Câmara Federal, com os parlamentares, ele tem o feeling político, apesar de ser alguém que não tem papas na língua, e isso por muitas vezes o coloca numa posição, numa condição de dificuldade, né, nesse diálogo. Eu acho que ele está se preservando desse tipo de encontro, onde quase sempre acaba em muito recorte para a rede social e muito desgaste para o Flávio Dino. Até nós temos, Ananias, não sei se você tem tempo para colocar um trechinho da fala do deputado Evair Vieira, do Partido Progressista, que foi um dos mais agressivos hoje nessa comissão de segurança pública. Sim. Esse ministro, já foi ditado por meus colegas, é um fujão, ele é um mentiroso, ele é um covarde. Ele realmente é um leão, né, no sentido da palavra, nas redes sociais, né, nos microfones, mas quando aqui ele é um gatinho que mia fininho e mente. Todas as vezes que o ministro esteve aqui na comissão, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ele se passou como um mentiroso. Ele ainda chamou o Flávio Dino de moleque e fanfarrão, e num determinado trecho da fala, a gente não tem aí, ele disse que esperava que o Senado Federal não acatasse o nome de Flávio Dino. Depois ele foi seguido por outros 3 parlamentares, inclusive pelo deputado que estava hoje comandando a reunião na Comissão de Segurança Pública. Bom, primeiro que seria correto, pelo menos, falar na frente para o Flávio Dino poder ter a chance de se defender, né? Porque você falar pelas costas é covardia. E outra... Esse aí sim, ele que disse que ele era esse aí sim, porque eu nunca vi ele fazendo esse pronunciamento quando o Flávio estava lá. E o Flávio já foi lá uma dezena de vezes, né? Eu acho que só falta chamar ele lá a comissão de licitação. O resto das comissões todas já chamaram ele, né? É verdade, inclusive sempre com confrontos com deputados que
na avaliação geral, Não Flávio Dino ganhou. se saiu melhor. Agora, esse apelo dos deputados aos senadores vai funcionar, Não Francis? funciona nada. Não funciona, Ananias. O Senado tem um modus operandi diferente e até mesmo o Senado é um Senado menos oposicionista do que é a Câmara dos Deputados. E a escolha que envolve um ministro do STF, essa sabatina e o voto dos senadores tem outros elementos que fogem dessa questão ideológica, política. Eles aproveitaram, o fato é que eles aproveitaram o momento que o Flávio Dino não estava lá para rebatê-los, para fazer vídeos para serem usados nas redes sociais. Eles deveriam agradecer do Flávio Dino não ter ido, porque senão eles mais uma vez serviriam como chacota, porque o desempenho quando estão na frente do Flávio Dino é realmente um desempenho deplorável, Ananias. Alessio? Ananias, é muito absurdo a gente ver deputados fazendo cenas como essas, porque, por exemplo, logo em seguida também outros deputados do PL, do PP, citaram, inclusive, que poderiam pedir o impeachment, né, do ministro Flávio Dino. Outros chegaram a cogitar a condução coercitiva do ministro para ser ouvido nessa Comissão de Segurança Pública. É realmente absurdo, porque... Não era nem a convocação. Porque a convocação... Exatamente. Era um convite. Convocação. O convite é facultativo, né? Sim, Pra a você convocação ver, né? é que é obrigada A aí. convocação Pra está você ver o obrigada quanto aí. eles estão por Segundo, dentro, né? essas comissões, elas não têm poder de polícia, como a CPMI e a CPI, né? Só um ignorante mesmo desse fala Jogando isso, pra né? plateia. E no lugar Não, de estar ignorância mesmo, trabalhando, não né? faz saber. Porque o ministro ele não está sendo ministro para estar dando declarações para deputados em momentos muito importantes no Brasil. A gente está vivendo realmente algumas crises em alguns estados brasileiros, como por exemplo a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, são os que estão despontando, né, nessas crises de segurança pública. E ao contrário de dar declarações para deputados da Câmara Federal, que a gente já sabe qual é o intuito, que é esse mesmo, de jogar para a plateia, de fazer vídeos para redes sociais, ele está realmente indo atrás dessas ações, ele está na linha de frente no combate, né, nessas crises de segurança pública, que é o que ele realmente deve fazer, Ananias. Eu não vejo nenhum problema nessa falta justificável do ministro Flávio Dino, até porque, como o João já disse, ele já foi lá por diversas vezes e toda vez que vai, deixa todos esses bolsonaristas, esses deputados pianinhos, Ananias. Marta? Olha, Ananias, eu fui fazer aqui uma pesquisa rápida e o Flávio Dino realmente é o ministro que foi convocado mais vezes a prestar esclarecimentos. O total de 71 vezes ele foi convocado para prestar esses esclarecimentos. E realmente a gente não vê nenhuma dessas vezes ele sendo um covarde, ele fugindo da situação, fugindo de entrar em temas até polêmicos e diversas vezes viralizando na internet por conta de falas que ele colocou ali que eram até melhores, né? Melhores do que os outros deputados colocavam ali. Então, eu não vejo Flávio Dino como um ministro covarde, eu acho que é puro discurso para chamar a atenção, mais uma vez, como os deputados sempre fazem, para fazer aquela cena e postar na rede social, dizer que está lacrando ali, dizer que está atacando o ministro, enfim, para chamar a atenção. Logo porque ele foi, como eu já mencionei, o mais convocado e o que mais marcou presença nessas ocasiões, nessas situações. Lembrando, Cíntia, que o deputado Evair de Mello, como você registrou, é do Progressistas de Santa Catarina. Ele puxou aí esse coro, né, contra Flávio Dino no STF. E o próprio presidente do Progressista, do senador Ciro Nogueira, já disse, olha, indicar ministro do STF é uma prerrogativa do presidente, mostrando que, no caso de Zanin, ele não foi contra e não seria contra também no caso de Flávio Dino. Ele foi perguntado em exato sobre o Flávio Dino e repetiu o que já havia dito com Cristiano Zanin, respeitando a prerrogativa do presidente da República. Me parece que o Progressistas virou, assim, uma junção de várias coisas. Tem o Progressistas que está no governo, tem o Progressistas que é totalmente contra o governo, inclusive com indicações para o STF, como nesse caso, tem o Progressistas do Ciro Nogueira, ou seja, a situação está bem confusa por lá. Como a gente diz aí no Piauí, balaio de gato, né? Mas olha, o que me chamou a atenção, e por isso que eu trouxe o tema, foi exatamente o fato dele ser do Progressista. Já tem um ministério importante,
né? Ministério importante, quer mais. Essa fome, ela não foi saciada. Eu acho que o progressista está respeitando a convalescência do presidente Lula, mas isso vai acabar. A gente sabe que o presidente tem até 6 semanas que ele vai ficar descansando, ele tem feito as agendas somente necessárias, inclusive participando de videoconferências, não tem publicado, não tem fotos, a gente não tem nenhum registro fotográfico do presidente, nenhuma imagem do presidente desde que ele fez a cirurgia. Isso, claro, eu acredito que até o final dessa semana vai começar a incomodar muito, porque embora já se saiba e se soubesse que ele tinha esse prazo pós-operatório, a gente sabe que a política no Brasil é nervosa. E eu já tenho escutado as pessoas questionando, cadê o Lula? Inclusive pessoas na rua, né, que sabe, com quem a gente conversa, por ser jornalista, e pergunta, cadê o Lula? Por que ele sumiu? Não, ele não sumiu, ele está lá na Alvorada fazendo aquilo que ele precisa fazer, que é o pós-operatório sendo respeitado. Mas isso já começa a incomodar e eu acredito que não passa dessa semana para uma aparição pública do presidente. A gente até sabe também que esse momento de guerra, e isso, os nervos, né, estão todos aflorados, a gente sabe que essa guerra, ela impacta de uma forma muito intensa, se não economicamente num primeiro momento, embora a gente já tenha visto aí a questão do petróleo subindo, mas ela tem um impacto considerável, um impacto social considerável. As pessoas estão muito tristes, as pessoas estão, quando veem as imagens, isso tem, de fato, entristecido muito as pessoas. A gente escuta isso e os políticos não estão imunes, né? A gente vê que eles, de fato, estão meio que respeitando esse momento.